5, já cumprimos os 5 minutos britânicos de pontualidade. Vamos dar então início a mais uma das nossas sessões da Academia Farma Mais. Começo por vos agradecer, não é um tempo fácil termos tempo, ou pelo menos sabermos muitas das vezes o que fazermos com o tempo, se bem que nós na saúde o tempo também não tem estado fácil de fazer a gestão devido às solicitações, mas agradecer-vos realmente a vossa dedicação e esperemos que possamos cada vez mais trazer-vos conhecimento de uma forma diferente, ou então relembrar se calhar algumas coisas que podem estar um pouco mais esquecidas, mas o objetivo realmente é irmos estando cada vez mais presentes no dia-a-dia uns dos outros. Hoje iremos então abordar a preparação individual da medicação. Iremos ter dois farmacêuticos, o Dr. Celso e o Dr. Tiago, que irão então desenvolver o tema. Da minha parte, o meu nome é Gonçalo Saldanha, eu sou uma das caras normalmente da Academia Farma Mais, dentro do projeto Mobilidade e Bem-Estar, e vamos sempre tornando os temas cada vez mais atuais, por isso hoje então deixamos com a PIM e vou passar então a palavra ao Dr. Celso, que vai iniciar. As perguntas serão feitas no final, podem ir colocando também no chat, mas serão depois respondidas sempre no final. Depois, se houver realmente necessidade, podem então ligar o microfone e então intervir diretamente com os vossos oradores. Bom, Celso, a palavra é tua. Obrigado então e até já. Obrigado, Gonçalo. Neste momento eu já estou a partilhar parte do meu ecrã. Vamos fazer uma pequena apresentação em PowerPoint sobre a preparação individualizada da medicação e todo o serviço que nela está englobado. A PIM, eu vou chamar-lhe PIM, é um serviço centralizado na organização da medicação do utente de forma individual, feito de forma com condições higiênicas na farmácia por profissionais de saúde qualificados, o farmacêutico, o técnico de farmácia e o auxiliar de farmácia, sempre validado por um responsável farmacêutico. Nos dias que correm, nós temos visto realmente um enquadramento muito virado para a farmácia, tendo em conta os cuidados primários de saúde. Sabemos que os utentes procuram a farmácia para garantir os cuidados mínimos. Sabemos que o farmacêutico, o farmacêutico tem realmente um papel preponderante neste enquadramento. Sabemos que a mais-valia de possibilidade de percepção e detecção de erros nas tomas dos medicamentos é vista em balcão de farmácia e o profissional da farmácia no balcão pode efetivamente ajudar os utentes a corrigir em estas más utilizações dos medicamentos em relação às tomas crónicas. A vantagem do PIM basicamente é garantir a correta utilização desses fármacos de forma segura, isto é, protegida, devidamente conservada, garantia que a medicação está hermeticamente selada. Mais-valias para a farmácia, tendo em conta a fidelização dos utentes, tendo em conta também a possibilidade de gestão de estoques, garantias de provisionamento e evitar rupturas de estoque, associado também a uma maior rentabilização também nas escolhas dos fármacos que a farmácia pode optar, tendo em conta os utentes que vai começar a englobar neste serviço. O porquê de fazermos então a preparação individualizada da medicação? Sabemos que o farmacêutico, o técnico de farmácia e o auxiliar de farmácia têm um papel preponderante no acompanhamento dos utentes, sabendo com toda a certeza que estes conseguem sempre precaver alguns erros e garantir que haja efetivamente uma melhor adesão à terapêutica. A PIM, neste enquadramento, tem uma mais-valia preciosa, porque efetivamente sabemos que os utentes, além de poderem poupar dinheiro, por vezes perdem as caixas de medicamentos, não sabem onde deixam os medicamentos e esquecem-se das tomas, garante-lhes realmente uma poupança direta, porque efetivamente eles não gostam de mudar a caixa do laboratório, mas podem efetivamente com a PIM mudar para um medicamento genérico sem lhes fazer confusão a troca dos fármacos. Podemos também garantir a nível de segurança e de efetividade do fármaco
umas condições que uma caixa, efetivamente, de armazenamento de medicamentos não garante, isto é, uma caixa de medicação preparada não é garantia que o fármaco esteja protegido, que esteja selado e, acima de tudo, que não é garantida uma condição de higiene nessas caixas. Acima de tudo, vai garantir também uma melhor qualidade de vida, porque vamos melhorar também os resultados clínicos. Muitas das vezes a medicação não está a ser cumprida e as pessoas não têm essa percepção. Tendo em conta o enquadramento atual, sabemos que a DGS e a Organização Mundial de Saúde têm realmente dado algumas bastantes indicações, tendo em conta a higiene diária das pessoas e os cuidados a ter na segurança e higiene. Sabemos que o serviço de farmácia é um serviço profissional, um serviço de excelência, garantindo sempre a preparação individualizada da medicação numa área isolada, garantia que condições são garantidas de forma ascética, de forma controlada e tendo em conta também a segurança dos fármacos, tendo em conta também a temperatura, a umidade que é controlada na farmácia, fazendo com que o utente tenha acesso a um serviço profissional, porque efetivamente necessita de cumprir a prescrição do médico, cumprir a prescrição habitual, vai também evitar, acima de tudo, é que o utente não tenha falhas dos seus medicamentos e evita a todo custo sair de casa. Neste panorama é sem dúvida uma mais-valia a preparação individualizada da medicação. A população-alvo que nós temos para a preparação individualizada da medicação é qualquer utente que tome mais de 3 fármacos. Um utente idoso, um utente ativo, qualquer tipo de pessoa que tome mais de 3 fármacos. Uma pessoa ativa, por exemplo, que tenha que se deslocar por trabalho durante 2 semanas, em vez de estar a levar as caixas todas com ela, pode efetivamente levar a preparação semanal, garantindo assim que não vai haver erros e que não vai haver falhas. Utentes com problemas cognitivos, os filhos preocupados, não só os filhos, também familiares ou pessoas relacionadas com algum utente que tenha menor capacidade. Utentes de risco, a farmácia, o balcão de farmácia, neste caso, consegue identificar os utentes que são possíveis candidatos para a PIN. Vocês conseguem perceber se o utente faz muitas vezes a mesma pergunta: que tipo de fármaco é que eu tenho que tomar ao meio-dia, porque é esta cor, é aquela, as limitações físicas, as pessoas que estão com, digamos, menor autonomia para as atividades diárias são utentes para a PIM. Utentes de risco também, pessoas com patologias associadas, diabéticos, hipertensos, problemas cardíacos, instituições e cuidadores, sem dúvida, também população-alvo, porque ao terem a preparação devidamente preparada, vão também ter mais tempo para realizarem outro tipo de tarefas que no seu dia-a-dia é muito importante para garantir os cuidados de saúde continuados. A adesão terapêutica, sem dúvida, a mais-valia da PIM. Sabemos que é um problema transversal a todas as idades e que sabemos que nas patologias crónicas há uma maior falha na adesão, devido a vários fatores. Há 2 fatores essenciais na não adesão à terapêutica. A não adesão à terapêutica de forma intencional, e então aqui podemos ter ideia que a não compreensão do utente ou a não capacidade do utente para fazer uma correta administração é uma não adesão à terapêutica não intencional, tendo em conta que pode ser salvaguardada com a preparação individualizada da medicação, tendo em conta que o farmacêutico vai ter um papel preponderante no acompanhamento do utente, na monitorização e, efetivamente, pode ser agregado com outros serviços, pois sabemos que as pessoas, quando estão mais acompanhadas, cumprem melhor a terapêutica. Outro tipo de não adesão é não adesão intencional. Então, aqui nós temos a indicação que o utente, devido à ponderação do risco-benefício daquele aconselhamento, as crenças que ele terá também podem não ser as melhores e então não adere à terapêutica. Outro dos fatores também pode ser o fator dinheiro. Sabemos que o farmacêutico tem um papel relevante na decisão dos utentes em relação à adesão.
e vocês são uma mais-valia, tendo em conta à comunicação e ao conhecimento dos vossos utentes, e conseguem efetivamente garantir uma melhor adesão à terapêutica com a PIM, garantindo que vão ter a percepção do utente se houve um esquecimento, se houve uma duplicação, nunca poderá acontecer, mas se toma o medicamento no tempo que era suposto, na posologia correta, pois o alvéolo, quando é rompido, ele sabe se tomou ou não a medicação, garantindo sempre a assertividade nas tomas. Acima de tudo, a adesão terapêutica vai melhorar os resultados clínicos do utente, vai fazer com que, mesmo em conversa com o médico de família ou o médico que prescreveu a medicação, garantir que aquela medicação que foi prescrita está a ser cumprida e que o resultado clínico é visível. Quando muitas das vezes o clínico não tem indicação que a adesão terapêutica não está a ser bem feita, consegue ter uma percepção errada do que foi aconselhado e não está a ter resultados clínicos esperados. Com a PIM, garantimos várias vertentes neste enquadramento, salvaguardando sempre a mais-valia do cuidado de saúde do utente, sempre garantindo a assertividade na toma dos medicamentos, tendo em conta sendo um serviço farmacêutico de excelência, como já foi referido. De forma resumida, apresentamos alguns tópicos que achamos mais importantes em relação à implementação e vantagens da preparação individualizada da medicação. Eu confesso que não tive acesso aqui se foi colocada alguma questão. Estamos agora abertos a esclarecer qualquer questão. Eu e o Dr. Tiago também. Já temos, sim. Já temos aqui questões que foram sendo enviadas aqui para mim. Ok. Estás-me a ouvir, Celso? Sim, sim. Olha, eu começo aqui por esta. Aliás, eu acho que isto são duas, sim. Basicamente perguntam qual o preço a cobrar pela PIM semanalmente e a sua rentabilidade. Pronto, basicamente, ou seja, qual o preço que a PIM pode ser cobrada ao utente semanalmente pela farmácia e qual a possível rentabilidade. O preço pode ser praticado tendo em conta vários fatores. Nós sabemos que o preço semanal pode efetivamente ser um custo menor para o utente, tendo em conta a qualidade de vida e a melhoria de qualidade de vida que o utente vai garantir com este serviço. Acima de tudo, podemos garantir uma rentabilidade no serviço, tendo em conta uma fidelização dos utentes. Nós sabemos que um utente que vai efetivamente aderir a um serviço como a PIM durante, por exemplo, 6 meses, e há farmácias que o fazem efetivamente, garante à farmácia uma melhor gestão dos medicamentos, uma melhor gestão dos estoques, garantindo sempre a fiabilidade daqueles fármacos, tendo em conta as apostas do farmacêutico e servindo sempre o utente, tendo em conta o enquadramento que ele prefere. Sabemos que também a rentabilidade aumenta e pode não ser medida logo no imediato, tendo em conta o enquadramento de a continuidade e apostas que a farmácia pode fazer, tendo em conta a preparação daquele utente. Contudo, o custo varia de farmácia para farmácia e eu não sei se o Dr. Tiago aqui também quer intervir, tendo em conta o conhecimento de PIM no mercado, como muito mais... Obrigado. Eu se calhar, eu vou só dar uma perspectiva e pegando numa frase que o Celso usou e bem, que foi, agora vamos chamar-lhe PIM, isto porque para nós que já vamos fazendo introduções deste serviço nas farmácias há mais de 6 anos, é bom finalmente podermos ter um nome, porque na realidade PIM é uma nomenclatura que é relativamente recente, portanto, desde que houve um grupo de trabalho e que nós na altura também tivemos a oportunidade de fazer parte e que fez sair a primeira norma. Eu digo a primeira porque ela está em evolução e será certamente alvo de aperfeiçoamento, mas na altura a primeira norma e resolveu chamar-se PIM, para dizer o quê? Que efetivamente antes de haver a norma o serviço já ia sendo implementado. O que é que isto fez o que é que isto fez ao mercado? Há uma liberdade grande de preços, como devem imaginar. Muito mais do que aqui o dispositivo com que nós usamos o serviço,
ou seja, muito mais do que o cartão e o plástico, que depois vai resultar num blister ou num outro formato qualquer que estejam a trabalhar. O que tem valor é efetivamente o serviço em si, ou seja, a contínua avaliação da terapêutica, e é isto que devem promover junto dos vossos utentes. Porquê? Num PIM, sendo preparado na farmácia, não há medicamentos duplicados, não há genéricos trocados, não há situações em que o utente fica confuso, já não sabe muito bem que medicamento é que era suposto ter parado para introduzir um novo, ok? Isto é o que realmente vale no serviço. Outra coisa, falámos de uma série de situações chamadas à terapêutica e um PIM serve efetivamente para quem quer tomar os seus medicamentos e quer tomar bem, ok? Porquê? Porque também podemos dizer para que é que um PIM não serve. Um PIM não serve para quem não quer tomar a medicação, e há casos assim, ok? Portanto, não adianta numa pessoa que não quer comprar, não quer tomar, não adianta colocar uma pessoa dessas em PIM. Um PIM também não serve para quem não está capaz de autonomamente fazer a toma da medicação, ou seja, um PIM ajuda, e uma das questões que também devem valorizar é que, efetivamente, também, em termos de produto, é algo que garante a autonomia do vosso utente. Senão, reparem, ele tem que ser capaz de chegar à embalagem e retirar aquela toma no momento certo, na hora certa, ok? Portanto, neste caso, quem não está capaz, um PIM pode ajudar a quem presta ao cuidado, aos filhos, a quem seja, e também, como é fácil de compreender, não serve para tomas não orais. Há algumas exceções que nós depois também podemos ajudar a partilhar no final, e também fazemos isso através da documentação que sempre pedimos quando há a introdução do serviço. Pronto, isto para dizer o quê? Que a partir daqui continuamos na mesma com um potencial imenso, um potencial brutal de clientes que podemos pôr em PIM. O Celso falou e bem que temos pessoas polimedicadas. O que é que temos na norma, então? O que é um polimedicado? Alguém que toma 3 ou mais medicamentos por dia. Que é para não nos ficarmos só com pessoas confusas, pessoas com determinada idade. Na prática, toda e qualquer pessoa que é polimedicada poderá e deverá ter um PIM. E porquê? Porque vocês têm muitas pessoas ativas, profissionais perfeitamente capazes e que simplesmente não se querem preocupar com a medicação. Então, por que não oferecer-lhes o serviço? Por que não preparar-lhes um PIM? Estou a falar de pessoas que diariamente vão trabalhar e que imaginem um diabético, que seja, ok? Se vocês lhes cederem a medicação já preparada, por que não? Não querendo fugir naturalmente à questão dos preços, o que é que nós temos? Nós temos realidades desde 20 euros ao mês, 15 euros ao mês, situações de 9,90 a um preço mais psicológico também mensal. E porquê é que eu estou a falar mensal? Nós temos a percepção que o serviço funciona melhor se for cobrado mensalmente e não semanalmente. Ou seja, nós podemos ter uma preparação semanal da medicação, até é bom que o nosso utente, podendo semanalmente, vá à farmácia, ok, está mais acompanhado, facilmente também leva a algo mais que se tinha esquecido a última vez, o que seja, mas o serviço não deve ser cobrado cada vez que ele lá vai, ok? O serviço deverá ser, ou funciona melhor se for mensalmente. Imaginem, quando a pessoa vai enviar a sua medicação, as suas receitas, por que não ter uma mensalidade estipulada para o serviço? A percepção que temos é que assim funciona melhor. Em relação aos preços, há um pequeno truque que hoje já se vai usando, que é colocar um preço mensal, por exemplo 15 euros, e depois ir reduzindo esse preço à medida que o cliente compra mais tempo. Ou seja, imaginem que o vosso cliente vos compra o serviço para meio ano a um ano. Por que não ter logo um desconto associado ao serviço? O que vocês estão a garantir é que esse utente, durante esse período em que comprou o serviço, muito mais que a fidelização, é uma dependência vossa na farmácia. Ok? Eu não sei se respondi aqui às duas partes. Posso explorar uma mais? Doutor Tiago, só aqui, porque temos aqui outra pergunta, e entrando aqui naquilo que estava a dizer, então, e já agora, então a PIM pode ser para os cuidadores, a PIM, ou seja, pode ser um serviço que facilita realmente a toma, não é? Ou seja, o próprio cuidador, se não tiver conhecimento, consegue também ele dispensar mais facilmente a medicação ao utente, ok? Por exemplo, no caso daquele filho mais preocupado que quer ir de férias, mas deixar a medicação para 2 semanas,
para os pais, para quem está a cuidar. Isso também é uma hipótese, ou seja, eu posso me dirigir à farmácia, posso fazer realmente essa obtenção e deixar por 2 semanas. Ou seja, isto porquê? Porque está sempre aquelas questões de como é que é feita a selagem e tudo mais. Consegue-me fazer uma correlação disso? Muito bem, muito bem. Uma pergunta muito interessante. Os nossos dispensadores, eles estão efetivamente chamados de dispensadores semanais da medicação, ok? Mais do que isso, o que é que vamos encontrar na norma? Vamos encontrar na norma alguma medicação que devemos ter vigilância. Ou seja, a norma aconselha que determinados princípios ativos e às vezes a própria formulação onde eles estão deverão ser acompanhados por nós. Ou seja, devemos ver se não há nenhum tipo de alteração das suas propriedades, pelo menos as físicas, as que podemos ir observando. Isto para dizer o quê? Na maioria dos casos, nós estamos a trabalhar com pó, portanto, cápsulas, comprimidos, hoje em dia já quase tudo perfeitamente revestido. Algo que evoluiu muito nos últimos tempos e que se tornou muito barato foi a tecnologia farmacêutica. Portanto, o que era caro há muitos anos atrás, com a questão das libertações modificadas e esse tipo de produtos, hoje em dia é muito barato. Portanto, quase toda a nossa medicação acaba por ter revestimentos ou ser de libertação modificada. O que é que isso também nos permite, ou o que é que isso nos garante? Garante que as doses que são aplicadas hoje são muito mais seguras, porque nós não temos que dar um pico de dose a um cliente para que a medicação faça efeito. Vou dar um exemplo prático: os lisinopril antigamente eram tomados 3 e 4 vezes por dia quando havia necessidade, porque dávamos uma carga de dose de princípio ativo e depois tinha que se renovar, tinha um tempo de semivida curto. Hoje, como a maioria dos medicamentos não funciona assim, aliás, às vezes temos que dar algum tempo, temos que esperar que se atinja um limite, digamos, de dose terapêutica e depois é ir reforçando essas doses, temos isso muito mais protegido dentro da embalagem. E que tipo de embalagem então é que nós usamos? Justamente para irmos de encontro ao podermos ter mais tempo de preparação da medicação. No nosso caso concreto, os produtos com que nós trabalhamos são rigorosamente os mesmos com que vocês veem na indústria. Ou seja, o plástico que nós usamos, mais o que contacta com o medicamento, que é alumínio, é rigorosamente o mesmo material de que compõem os nossos blisters tradicionais da nossa medicação base. Isto para dizer o quê? Trabalhamos com uma empresa que também na prática é uma empresa de packaging, portanto faz packaging para todo tipo de indústrias, adapta a escala para o nosso formato, para o nosso produto, o que nos dá aqui algumas garantias em termos de ficha técnica de que a conservação da medicação não é ou não será tão alterada, e aqui temos que comparar sempre o método tradicional, ou seja, o que já existe. Tradicionalmente nas nossas casas podemos ter a medicação espalhada em caixinhas, que vão ser abertas infinitas vezes numa semana, portanto, em que há contacto com ar, com umidade. No caso da nossa preparação, a única coisa que fazemos é retirar da embalagem original, colocar tudo no mesmo alvéolo, selar, a partir daí ao ar normal da bolha, mas não há mais contacto com ar, não há trocas de ar e principalmente não há pontos de umidade. Os pontos de umidade são na grande maioria dos medicamentos, e mais uma vez falamos de pó, o que pode fazer alterar a sua ação e consequentemente a sua biodisponibilidade. Não sei se aqui fui relativamente claro, Gonçalo. Se a pergunta era exatamente esta, mas pareceu-me que sim. Sim, eu penso que sim. Eu acho que só gostava que fizesse aqui, ou seja, para clarificar, quando falou que os produtos, ou seja, neste caso, ou seja, da forma como eles são embalados é exatamente com o mesmo material que é, ou seja, reforçar, que é usado na indústria, ou seja, reforçar isso, que eu penso que sim. E depois, a PharmaMais acaba por trabalhar já há cerca de 6 anos. Em termos de evolução, como é que tem sido para o Dr. Tiago, só para explicar aqui a quem nos está a ouvir, ou seja, quais é que têm sido as vantagens e como é que tem sido realmente a evolução da PIM no ambiente da farmácia e no impacto que tem tido para com os utentes, porque ao fim e ao cabo a PharmaMais acaba por ser, ou esteve pelo menos, também como uma das pioneiras nesses produtos. Ora, certíssimo, muito bem. Voltando só aqui um pouquinho atrás na questão da embalagem, então, e se algumas dúvidas existirem, nós podemos também ajudar e enviar sempre que for solicitado a certificação do produto. Está bem? Todos os nossos produtos têm certificação para a indústria farmacêutica,
que é, por exemplo, diferente de trabalharmos com plásticos que sejam certificados para a indústria alimentar ou para outro tipo de indústrias, ok? Portanto, quanto a isso, se alguém achar necessário, nós podemos fazer sempre acompanhar as fichas técnicas dos nossos artigos. E também, recuar só mais um pouquinho numa nota. O PIM é essencialmente feito e pensado para medicação crónica. E porquê? Medicação crónica é aquela medicação onde habitualmente, portanto, é a medicação que a pessoa vai tomar a vida toda. Muitas vezes nós temos um utente que nos aparece a fazer 3, 4, 5 medicamentos e as alterações que vai ter ao longo da vida são muito poucas. Vai tomar aquela medicação, porque o Celso também pegou num detalhe que eu acho importante aqui explicar mais um pouquinho. Reparem, para o médico, sempre que o médico faz algum tipo de prescrição, ele vai partir do princípio que o utente toma a medicação certa. Se nós chegamos lá, novamente, ou com a tensão alta, ou com a diabetes por controlar, o que é que o médico vai fazer? Vai alterar, vai adicionar, vai trocar, sabe? Alguma alteração vai fazer. Isto também porque, não só para os nossos utentes, porque ainda não falámos, mas o PIM é igualmente importante ser explicado e partilhado com o médico. Porquê? Porque, pelo menos, vai ajudar a que as tomas sejam mais assertivas e vai ajudar a que os esquecimentos sejam notados. E os esquecimentos são... Porque os nossos utentes se esquecem de tomar a medicação, na maioria das vezes não dá conta. E o que acontece num PIM é que podemos ver logo no imediato. E se os esquecimentos começarem a ser recorrentes, o utente vai arranjar uma forma para que isso não aconteça. Ok? Pegando também numa vertente que há pouquinho não explorámos, porque ficámos só pelo preço e que eu gostaria também de deixar um desafio. Isto fica para cada um de vocês. Vejam a rentabilidade que vos dá um utente em PIM e um utente fora do PIM. Isto é mesmo um desafio. Okay? Isto porque, não sendo o objetivo que estejamos a fazer grandes alterações à medicação, mas em termos práticos, é sempre uma arma que podem ter. Porquê? Quer seja numa ruptura em que um determinado produto não está disponível, podemos colocar outro. Quer seja pela situação económica, ou seja, porque é mais interessante para a farmácia trabalhar uma molécula em vez de outra, o vosso utente, a partir de determinada altura, confiou no vosso serviço, confiou no vosso processo e o que está lá dentro já não é assim tão importante. É importante tomar certo, saber que está acompanhado e que a medicação não vai falhar, ok? Doutor Tiago? Sim. Eu não sei se... Eu acho que perdi aqui um pouquinho... Não, eu penso que sim. Eu não sei se algum dos nossos ouvintes tem mais questões, mas, por fim, as outras tinham sido perguntas que eu depois também tentei elaborar, mas agora temos aqui uma pergunta concreta. A legalidade do serviço e o que é que eu faço se o Infarmed entrar na minha farmácia e vir as caixas abertas? Isto okay. Quase que sim. O Presidente Marcelo deve ter estado a responder a isto ontem na sua visita ao Infarmed, por isso, se calhar, Pronto, o que é que o Tiago tem a dizer sobre isso? Eu com esta remato a questão que tínhamos colocado há pouco, que é a evolução do serviço, principalmente na Farma Mais. Efetivamente, há 6 anos atrás, tínhamos muito poucos clientes. Agora, temos uma procura enorme de farmácias. Aliás, muitas vezes não é fácil nós próprios, logo no momento, irmos ao local. Então, se for agora, é efetivamente impossível. Mas temos isto é um serviço que cresceu de forma brutal. Temos, eu acho que hoje há muito poucas farmácias que não o conheçam e francamente, deverá haver também poucas que ainda não têm um serviço implementado, ou pelo menos tentado implementar, ok? Dentro desse universo de farmácias, temos farmácias que trabalham muitos utentes, muitos pinos, e aqui não há nenhum fator também ou seja, não é por ser uma farmácia de cidade ou uma da aldeia, isto varia muito da performance de cada equipa. Temos exemplos de farmácias que estão em centros populacionais muito grandes e que trabalham muito PIM, outras nem por isso, e temos exemplos de farmácias que estão mais isoladas, mais sozinhas, digamos, ou com mais influência só num centro de saúde e que também trabalham muito PIM, e outras que tentaram fazer a adesão e nem por isso. Nós aí estamos sempre disponíveis para ajudar a implementar o serviço.
E então como é que o serviço se implementa? Já que temos o apoio da norma e que antigamente não tínhamos, mas que desde o primeiro momento sempre partilhámos o nosso procedimento normalizado de trabalho, ok? Para dizer o quê? O que é que a norma então nos pede para fazer? Todas as fichas terapêuticas dos nossos utentes, quer seja a gestão feita ao nível de um software, quer seja num computador de forma mais simples, mais prática, num Excel, num Word, mas todas as fichas terapêuticas dos nossos utentes terão que estar obrigatoriamente impressas. Este é o primeiro passo. Ou seja, nós devemos ter identificado o nome de cada utente e o que a pessoa tiver a tomar no momento e ter isso em arquivo. Depois, para além disso, é importante que essas fichas estejam acompanhadas de uma declaração de consentimento por parte do utente. E o que é que basicamente essa declaração diz? Diz que a medicação que nós temos ali não é nossa, ou seja, não é pertença da farmácia, é pertença daquele utente e que nós só nos estamos a comprometer à guarda da medicação. Mais do que isso, diz que em qualquer altura ou em qualquer momento, se houver uma desistência por parte do utente do serviço, a farmácia obrigatoriamente lhe vai restituir as embalagens ou o que sobrar delas. Okay? Posto isto, e é isto que o Infarmed quer ver a declaração de autorização do utente e que já agora também, para além do que eu falei, tem lá uma declaração de compromisso em que sempre que houver alguma alteração à toma, o nosso utente imediatamente nos deverá informar, porque a farmácia tem que saber, tudo que sejam alterações à prescrição. Portanto, posto isto, o que é que o Infarmed precisa então? Precisa que nós lhe mostremos a declaração, a ficha terapêutica com as tomas da medicação de cada utente e a medicação deverá estar guardada num sítio isolado, ou seja, isolado não precisamos construir uma sala para efeito. O que temos que fazer é ter a medicação individualizada por cada utente, guardada num espaço onde tenhamos afeto à própria preparação da medicação. Também em termos práticos, o que é que precisamos no espaço para preparar a medicação? Nada de especial, olhem, tem que ser algo que nos permita fazer o trabalho num espaço suficiente, que eu possa facilmente limpar, desinfetar. A medicação deve ser preparada com luvas e com máscara, está bem? E não estou a falar pelos tempos em que estamos agora, mas porque é o que está na norma. E nada mais. Quando eu também digo a medicação individualizada por cada utente, basta, se for preciso, uma caixinha por cada um, ou se quiserem um próprio saco. Um saco de plástico, desde que esteja fechado e com o nome do utente de fora, é perfeitamente suficiente para identificar ao Infarmed que aquela ficha terapêutica corresponde à medicação que está dentro daquele saco. Doutor, porque eu há pouquinho falei que, claro, estava vocacionado para formas sólidas, comprimidos, cápsulas. Claro, e porquê? Se quiserem transportar este serviço, por exemplo, para um lar, vejam onde é que um enfermeiro ou quem faz a preparação no lar perde efetivamente tempo. E onde há um volume enorme de medicação. E dessa escala podemos transportar depois para a casa de cada um. Onde há enganos, trocas e onde os erros podem ser fatais é na medicação crónica. Ou seja, se um utente passar uma semana sem tomar o medicamento da diabetes, por exemplo, num limite pode morrer. Ok? No resto das formas, que também são importantes, mas não serão assim, o grau de erro versus risco não é tão grande. Imaginem, se eu esquecer um xarope da tosse, se eu esquecer a bomba da asma, que se calhar quem está a precisar não se esquece, vai lá e toma, ok? Mas se isso acontecer, não tem as mesmas implicações de quando eu não tomo de forma consecutiva porque foi mal preparado, ou porque me esqueci, ou porque me enganei, o resto da medicação crónica. Portanto, o grande problema dos nossos utentes polimedicados está efetivamente na quantidade de cápsulas e comprimidos que diariamente têm que tomar e têm que tomar bem. Okay? Isto só para reforçar mais uma vez o valor que podemos dar a um PIM. Sim, mas contudo, Dr. Tiago, já agora, aproveitando esta questão, a preparação do PIM vai fazer com que também lembre as pessoas que efetivamente têm que tomar medicação fora do blister. Essa indicação é dada pelo farmacêutico, ou seja, há um acompanhamento continuado, evitando também os erros do esquecimento e nas falhas dessas tomas. Ou seja, por si só o acompanhamento e a monitorização da farmácia faz com que a adesão à terapêutica seja melhor.
Em relação à selagem, Dr. Tiago, eu também iria reforçar, é um bocado não falamos nisso, mas é uma selagem feita de forma manual e fica a PIM numa farmácia. Isto é um dos pontos também que não falamos há pouco e pode também ser um fator de relevo. Sim, eu acrescentaria aí uma situação que também é interessante, é que porque há uns anos atrás este tipo de dispositivos ou eram complexos porque exigiam máquinas, ou só eram selados em calor, portanto, mais uma máquina, que tinha um custo. Hoje em dia, e se formos ver o trajeto dos últimos, se quisermos na Europa, 20 anos, porque na realidade, por exemplo, a Inglaterra já trabalha este tipo de formato há 20 anos ou mais, e a própria Europa numa série de sítios. Portugal e Espanha foi ficando aqui um pouquinho para trás, portanto estamos agora a evoluir na área, mas há uns anos atrás este tipo de produtos, para além de serem mais complexos, eram muito mais caros. Hoje em dia, não é por 50, 60 cêntimos, isto vai depender depois do dispositivo e da quantidade que estamos a trabalhar, mas não é por 60 cêntimos por semana de custo que não iremos oferecer um serviço destes aos nossos utentes. Para dizer o quê? Para rematar o quê? Este serviço muito mais sentido faz agora, num período em que as deslocações à farmácia e a qualquer outro tipo de sítio, mas devam ser evitadas ou devem estar reduzidas ao mínimo. Então, no período em que vivemos, por que não, havendo esta segurança, havendo esta estabilidade, por que não prepararmos para o nosso utente 4 semanas de medicação? Desde que ele seja capaz de a gerir ou tenha alguém que ajude, por que não, em vez de levar 4 blisters de PIM preparados? Sem dúvida. Gonçalo, mais alguma questão? Não, parece-me que não. Se mais nenhum dos ouvintes tem questões, acho que foi extremamente produtivo. Por isso, ficamos à espera eu deixaria que nos sigam na próxima semana. Deixaria o convite para a formação na mesma da tarde, porque independentemente de podermos começar com o mesmo tema no início... E as questões são sempre diferentes. É isso, vai depender um pouco da participação, ou se quem esteve agora de manhã depois quiser explorar a formação de uma outra forma, por que não? E é interessante porque conseguem perfeitamente estar a ouvir-nos, se for necessário intervirem, se não, conhecimento nunca é demais. Bom, passo a bola para o Celso para rematar. De mim, despeço-me e até mais logo. Sim, eu pedia só que realmente nos seguissem também nas nossas páginas oficiais, nas redes oficiais do Facebook, Instagram, YouTube. No YouTube podem ver alguns vídeos que demonstram a simplicidade da preparação da PIM. O nosso canal do YouTube também está na nossa página na nossa página web. Podem consultar também o nosso catálogo online, verificar todos os sistemas de preparação, neste momento são 4, e verificar também a simplicidade como ele é feito. No menu Conversas já está disponibilizada a apresentação de forma resumida que falamos hoje. Contudo, estamos ao dispor para esclarecer qualquer questões adicionais a nível de normas, a nível de documentação e também a nível de condições comerciais com toda a equipa da PharmaMais. Vão nos acompanhando com as newsletters, vamos ter novos lives e dentro de breves dias e com informações sempre digamos validadas, tendo em conta o enquadramento destas apresentações que são mesmo ajudar na informação prestada, ajudar a que realmente seja útil e que possa realmente ser uma mais-valia para os profissionais de farmácia, tendo em conta os dias que correm, tendo em conta também os pedidos e as solicitações dos vossos utentes. Penso que não tenho mais a acrescentar neste momento. O Dr. Tiago, não sei se quer rematar. Muito bem, Celso, certo, é isso mesmo. Fazer só a mesma despedida. Muitas outras questões podem ser colocadas, sem dúvida. Isto é um tema que tem imensas nuances. Não sendo agora ou não sendo mesmo na formação da tarde, poderão contar connosco para o que nós pudermos ajudar e para o que acharem conveniente. E sendo assim, até logo. Até logo.